Posturas costas, só no... Oi. Senhoras e senhores, peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela primeira secretária, a senhora Júlia Kuhn. Salmos 33, versículos 13, 14 e 15. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Palavras do Senhor. Expediente. Coloque em discussão a ata número 02/2026, da sessão ordinária número 01/2026, realizada em 9 de fevereiro de 2026. Em votação, a ata número 02/2026, da sessão ordinária número 01/2026, realizada em 9 de fevereiro de 2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a ata número 03/2026, da sessão extraordinária número 02/2026, realizada em 12 de fevereiro de 2026. Em votação, a ata número 03/2026, da sessão extraordinária número 02/2026, realizada em 12 de fevereiro de 2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos do projeto municipal. Ofício número 27 de 2026, de autoria do Poder Executivo, convocação de sessão extraordinária da Câmara de Vereadores para apreciação, deliberação e votação dos projetos de lei número 1 de 2026 e número 2 de 2026. Ofício número 44 de 2026, de autoria do Poder Executivo, respostas aos requerimentos.
Leitura dos expedientes recebidos de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimento número 4 de 2026, de autoria da vereadora Serlei Amália Stack, do PL, que requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que informe a esta Casa Legislativa os membros que compõem a Condica, bem como as políticas públicas em andamento e aquelas com previsão de execução, especialmente no que se refere à utilização dos recursos vinculados. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações acerca da composição atual da Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Victor Greff, órgão de fundamental importância na formulação, deliberação e acompanhamento das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município. Requer-se ainda informações quanto às políticas públicas atualmente em andamento e aquelas com previsão de implementação, especialmente no que se refere à utilização dos recursos vinculados ao referido Conselho, a fim de permitir o adequado acompanhamento, fiscalização e transparência na aplicação dos recursos públicos. O acesso a tais informações contribui para o fortalecimento do controle social, da atuação do Poder Legislativo e da correta execução das políticas públicas destinadas à proteção integral de crianças e adolescentes. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 04/2026. Vereadora Serlei. Então, como o requerimento já está bem explicadinho, né? O Condica, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Victor Greff, né? Saber quais são os membros que compõem hoje a diretoria, o conselho, se existe um plano de trabalho e qual o valor que vem e para onde que ele é destinado hoje. Muito obrigada. Em votação, o requerimento número 04/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 5 de 2026, de autoria da vereadora Serlei Amália Sosmaier Stack, do PL, que requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações acerca das bancas vigentes de concurso público para os cargos de professores e auxiliares de ensino, bem como dados relacionados aos cargos efetivos, afastamentos, contratos temporários, vigentes na área da educação e eventual previsão de criação de novos cargos e realização de concurso público nos termos da justificativa abaixo. O presente requerimento tem por finalidade obter informações detalhadas e específicas quanto à gestão de pessoas na área da educação no âmbito do Poder Executivo Municipal, especialmente no que se refere às bancas de concurso público para os cargos de professores e auxiliares de ensino, incluindo a lista dos aprovados, especificando os candidatos aprovados e nomeados e os aprovados classificados, mas que aguardam convocação, e as validade dos certames. Requer-se ainda informações quanto ao número de cargos efetivos existentes para os cargos de professor e auxiliar de ensino, quanto destes encontram-se atualmente afastados por motivo de saúde, licença ou em razão do exercício de cargos de direção, chefia
e assessoramento, bem como a quantidade e relação dos contratos temporários vigentes na área da educação, de forma discriminada entre professores e auxiliares de ensino, especificando a matéria, a escola de atuação e a respectiva função exercida. Ainda, a informação de quais dessas contratações temporárias ocorreram utilizando-se a banca de concurso vigente e quais foram supridas pela realização de processo seletivo simplificado. A solicitação fundamenta-se na expressiva e recorrente utilização de contratos temporários na área da educação, especialmente no início do ano letivo. No ano de 2025, foram apresentados e aprovados os projetos de lei número 1, 2025 e número 5 de 2025, por meio dos quais foi autorizada a contratação de 15 profissionais de educação. Observa-se que para o exercício de 2026, a demanda tornou-se ainda maior, uma vez que foram apresentados e aprovados os projetos de lei número 1, 2026 e número 2, 2026, com objetivos semelhantes aos projetos de 2025. Porém, autorizando a contratação temporária de 21 profissionais, evidenciando o crescimento contínuo e recorrente da necessidade de pessoal no município. Diante desse cenário, mostra-se imprescindível o acesso às informações solicitadas, inclusive quanto à eventual previsão de criação de novos cargos efetivos e a necessidade da realização de concurso público, a fim de permitir o adequado acompanhamento, fiscalização e planejamento de políticas públicas educacionais. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 05/2026. Com a palavra, a vereadora Serlei. Então, como já tivemos o segundo ano consecutivo de contratos temporários, né, de muita quantia de professores contratados, né, peço esse requerimento, né, para mais informações, para ter um levantamento importante, né, para a demanda do município, para ver quantos professores foram chamados do concurso, né, se foram contratados por processo seletivo simplificado, e preservando, né, que esse pessoal que fez o concurso, né, e está aguardando para ser chamado, né. Então, a gente acho que precisa ser passado mais informações como que ficou essa banca do concurso hoje. Seria aí. Vereador Ivanir. Boa tarde, colegas. Eu, sim, Serlei, que eu acho que é muito oportuno esse pedido, porque ele pode nos dar informações assim mais detalhadas, com certeza, né, sobre questões que nós levantamos já aqui, que foram trazidas, né, por nós quando na votação dos projetos para as contratações temporárias aí dos professores e também dos auxiliares de ensino. Por quê? Porque nós precisamos sim, né, esclarecer a toda a comunidade, e principalmente para os professores, né, essas demandas e no que ela se baseia, de forma bem detalhada. Eu também me preocupo com essa questão de banca, porque muitos profissionais fazem concurso e se ocorre um chamamento para a nomeação, eles assumem o cargo para onde eles concorreram e foram aprovados. Agora, quando é um contrato temporário, seja ele por meio ano, 1 ano, 2 anos, como ele é por ser exatamente temporário, eles não assumem, né? Porque às vezes estão trabalhando em outra escola e não querem deixar aquele serviço para um contrato temporário que pode ser rompido a qualquer momento, inclusive, né, pelo executivo. Então, acho que essas informações serão bastante valiosas, né, tanto para nós aqui, os vereadores, a comunidade, e pela própria associação dos professores municipais também, que poderão olhar isso com mais atenção. Obrigado. Vereador Márcio. Sou favorável ao pedido da vereadora Serlei, tanto porque na
no outro processo seletivo que já foi feito, houve uma discussão parecida, e no qual essa discussão sempre se fala que não é para se criar cargos além dos que já tem. O executivo precisou já fazer o processo seletivo na outra vez, quando está fazendo agora, já fez e foi aprovado por essa casa, esses professores, pelo fato de estar se precisando desses professores. Não foi se mandado nenhum projeto de criação de cargos de professores, pelo seguinte que já foi dito na discussão do projeto, com o cuidado de não se criar mais vagas do que se precisa. Claro que todas essas contratações que foram feitas, de repente não vai se criar todos. Concordo que teria que vir, que tem que vir. E quanto antes. E vamos ver se na hora que vem, vamos ver se votam favorável para esse processo, esses cargos. Só que deixemos bem frisado que esses mesmos do processo seletivo são professores do concurso. Não está indo atrás de ninguém, está seguindo a banca e vindo pela banca. Claro que a opção do que está no concurso de dizer no momento eu não quero em função do período. Mas o período aqui era para ser mais. E foi votado para menor. De repente, se fosse para 1 ano mais 1, teria professores interessados. Mas agora, como foi feito em período curto, mas tenho certeza que vai suprir as vagas, esses 18 professores vão ser, vai passando de vaga em vaga, e esses não vão perder seu cargo lá no concurso. E tomara que o quanto antes venha um projeto de criação de cargos, de repente, da metade desses que foram pedidos no processo seletivo. Sou favorável ao seu requerimento. Vereadora Serlei, tem mais algum tempo? Sim. Vereador Márcio, eu acredito que precisa ser criado, sim, mais cargos, né? Se hoje não tem, precisa ser criado, porque se diz contratos temporários, né? Então já é o 2º ano que nós estamos votando contratos temporários, né? Com certeza a demanda todo ano é maior, todo ano já sabe que vai ter um aumento de contratações, então precisa ser criado cargos, porque ano passado eram tantos, esse ano já é 19, né? Já foram mais auxiliares, mais 21 votados, né? Então acredito sim que para o ano que vem precisa ser criado cargos, né? Para que atenda essa demanda desse pessoal do concurso público e não seja um contrato temporário, né? Eu acho que contrato temporário é 1 ano. É isso, obrigada. Vereador Ivanir? Não. Só para complementar, vereadora Serlei, nós falamos isso já na outra sessão, que aprovamos o projeto, né, vereador Márcio? E colocamos a nossa opinião de que achamos, né, que o tempo, esse ano passado, e mais esse ano agora, que são contratos temporários, é tempo suficiente para que a administração municipal possa estabelecer, né, ou pelo menos uma quantidade mínima necessária permanente para um futuro quadro de cargos, entende? Se além disso surgir depois necessidade de novos contratos temporários, né, isso a gente vai avaliar, o executivo também, né, mas não se pode exatamente, como diz a vereadora Serlei, transformar contratos temporários em definitivos, em permanentes, né, prorrogando ano após ano, né. Por 2 anos e não 1 ano, como foi feito, né, já teríamos 3 anos, né, entende? E isso é tempo mais do que o suficiente para a administração se organizar e fazer o concurso e chamar os concursados. Mas é isso, acho que já foi bem discutido. Obrigado. Vereador Márcio? Não. Em votação, requerimento número 05/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 6 de 2026, de autoria dos vereadores Serlei Amália Sossmaier Stack, do PL, e vereador Selmar Derlan, do PL, que requerem à mesa diretora
depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao prefeito municipal solicitando informações e posicionamento formal a respeito da execução da obra de construção de um caminhódromo, com recursos oriundos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Giovanni Cherini, do PL, a fim de informar quanto ao início das obras de execução do projeto proposto e acordado para a emenda parlamentar, ou ainda a manifestação formal do prefeito municipal a respeito da não execução da obra, tendo em vista que o valor da emenda trata-se de uma transferência especial, modalidade de recurso livre. Neste caso, seja informado as razões do descumprimento na utilização dos valores acordados e a destinação que foi ou será dada ao valor de R$200 mil. Coloque em discussão o requerimento número 06/2026. Presidente, só vou ler a justificativa daí, tá? Sim. A bancada do Partido Liberal, por meio da atuação do deputado federal Giovanni Cherini, do PL, conquistou o recurso parlamentar no valor de R$200 mil, destinado à construção de um caminhódromo em nosso município. Tal valor foi repassado ao município em dezembro de 2024, na modalidade de transferência especial, recurso de natureza livre quanto à sua aplicação formal. Contudo, é de fundamental importância que o Poder Executivo Municipal preste esclarecimentos quanto ao início das obras de execução do projeto acordado, ou, caso a opção do prefeito municipal tenha sido pela não realização da obra, que seja apresentada a manifestação formal indicando os motivos que justificaram o descumprimento do objetivo inicialmente proposto, bem como a destinação dada ou que será realizada com o recurso recebido. Embora a transferência especial permita flexibilidade na aplicação dos recursos, a alteração do objeto acordado, sem justificativas claras e formais, afronta os princípios éticos e o respeito às tratativas estabelecidas entre o município, o deputado federal e a bancada do Partido Liberal. Assim, é imprescindível que se respeite o compromisso assumido e que a população seja devidamente informada sobre o andamento ou mudança de finalidade dos recursos conquistados. As informações a respeito da emenda, já contemplada e destinada ao município, são essenciais para a transparência na aplicação de recursos públicos e para a continuidade dos trabalhos da bancada do PL e dos vereadores que compõem essa casa, os quais estão sempre buscando novos recursos e emendas parlamentares ao nosso município. Dessa forma, requer-se que o prefeito municipal forneça informações claras e objetivas quanto à execução do projeto do caminhódromo ou, na hipótese de sua opção de não realização, as razões que motivaram tal decisão e a destinação exata do valor de R$200 mil disponibilizado ao município. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 06/2026. Vereador Selmar. Com a palavra, vereador Márcio. Para contribuir, então, com o requerimento,
esse valor que veio da emenda do deputado está lá, disponível ainda, não foi usado não, tanto que se for usado tem que ser feito, colocado um objeto e é anunciado, né, é feito um monte de trâmites legais que tem que ser feito, não é que simplesmente gastar o dinheiro do livre. E como é uma ideia que se tem, não sei se vai surgir disso aí, como já passou pela essa casa aqui, nós levamos o projeto lá em Porto Alegre para pegar a RS 142, esse perímetro, e fazer ele municipalizado, para depois poder fazer investimentos, poder construir, poder fazer um porte, várias coisas depois que é do município. Dá para se notar que a população prefere caminhar ali para cima, não adianta fazer em outro local. De repente pode ser feito um caminhódromo ali do lado, só que antes de vir a destinação nem passou na Assembleia, não passou nada. Esse dinheiro com certeza vai ficar muito tempo ali até a destinação da 142, e se for feito ali. Agora, se for feito em outro local, depende-se do local mais adequado, um local que vocês tenham certeza que é procurado. Não adianta simplesmente fazer um caminhódromo, na minha opinião, em algum local em que a população não prefere caminhar, porque a gente consegue perceber aonde que as pessoas estão caminhando. E a maioria do pessoal é na 142. Sobe e volta. Em outras regiões a gente não nota tanto uso para caminhadas. Mas eu só estou contribuindo um pensamento que eu penso que pode ser dessa maneira. Não sei a ideia do executivo, só que posso garantir para vocês que o recurso está no livre, como veio, está lá, vereadores. Vereador Selmar. Desculpa. A vereadora Suzana. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a quem nos assiste aqui também no plenário. Quero apenas contribuir também com o que trouxe o vereador Márcio. Quero dizer que não sou contra o pedido de informações sobre o recurso, então, que já foi destinado, mas contra as insinuações de terem sido gastos ou gastos em outras questões. Sobre isso não concordo. Como o vereador bem coloca, todo e qualquer investimento, todo e qualquer recurso tem prestação de conta, tem trâmites. Então, sou totalmente contra essa insinuação no texto e nas falas. Mas sou favorável ao questionamento, esse sim. Como a vereadora Suzana também escreveu depois, vou dar a palavra para a vereadora Serlei. Então, sobre a emenda, né? É um valor bem alto, né? 200 mil. Já chegou nos cofres públicos em 2024. O projeto foi feito para aquela área, ele não pode ser mudado. O projeto eu até questionei já se não poderia ser feito em outro local, mas ele não pode, ele foi feito para aquela região, ele tem que ser executado naquela região. Então, nosso pedido é o porquê que ainda, né, não foi feito nenhuma explicação, né, concreta se vai ser feito ou se não vai. Se o recurso veio para o livre, ele até pode ser usado para outra coisa. Mas o recurso veio para ser feito o caminhódromo. Porque, que nem o vereador Márcio falou, né, o pessoal gosta de caminhar ali na 142, né? Mas é muito perigoso. Teria que ter alguma área lateral ali para o pessoal caminhar que não seja tão perigoso, né? Então, pensando nisso, de tirar esse pessoal dali, concordo que talvez não vão, né, não seja o espaço que o pessoal, a maioria, gosta de caminhar, mas pensando na segurança, foi feito para aquela região. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que o dinheiro já está nos cofres públicos há 1 ano e pouco e até agora não foi feito nada. E é um valor bem alto. Muito obrigada. Em votação, requerimento número 06/2026.
8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 7 de 2026, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação para que este caminhe à Câmara Municipal de Vereadores a relação dos beneficiados com lotes urbanos e quais deles já estão com as moradias em construção no núcleo habitacional Alto da Colina, no município de Vitor Greve. Justificativa. Considerando a importância desse projeto e a transparência que a ele deve ser dado, inclusive para que todos possam ter conhecimento de quantos e como os lotes disponíveis estão sendo utilizados pelos munícipes, solicito que o prefeito municipal encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores a relação do beneficiados com os lotes e quais já estão com as obras em andamento no núcleo habitacional Alto da Colina. E que também informe quais projetos habitacionais estão em fase de habilitação ou desenvolvimento e para quais faixas econômicas sociais serão destinadas. Maiores justificativas no plenário. Coloque em discussão o requerimento número 07/2026. Com a palavra, vereador Ivanir. Apenas para complementar, eu me preocupo muito, sempre me preocupei muito com essa questão de habitacional, né, construção de moradias, especialmente para aqueles que não têm acesso a financiamentos institucionais, bancários. Então, quando o PDT, na época, adquiriu aquela área e iniciou o projeto ali da habitação, a gente tinha muita esperança que aquele projeto andasse, né, nos próximos anos, atendendo exatamente essas famílias que mais têm necessidade, que moram de aluguel, não tem condições de adquirir, moram em favor, moram em locais até inadequados, por vezes, né, para uma família. Mas, enfim, né, então, quando agora então, se concluiu lá a infraestrutura, imaginava que de forma rápida até teríamos bastante moradias em construção. Me decepcionei, de certa forma, né, que ainda não houve aprovação, não houve, talvez, não sei, com certeza deve ter havido a busca de recursos para as famílias de baixa renda, né, de nível 1, vamos dizer assim, da faixa 1, né, mas que não tenham visto nada prático disso, né, que o que aconteceu ali foi a instalação, então, um edital, né, que a Caixa Econômica, então, aprovou algumas moradias, mas são financiamentos normais, né, onde, claro, tem alguns subsídios por causa que é um projeto habitacional, mas é um financiamento normal, onde o município entrou com o terreno e a infraestrutura, vendendo a um preço singelo até, comparando, né, o que ajuda, com certeza, as famílias também que conseguiram. Mas quantas são hoje, né, porque ali foi aberta uma inscrição na época, 24 terrenos poderiam ser naquela etapa, né, e quantos de fato estão sendo construídos hoje, ou ainda tem algum contrato assinado que ainda vão começar a construção, mas me preocupa especialmente quais são os projetos, né, e como é que está a questão de realmente conseguir recursos para as famílias de baixa renda, né, aquelas que por um motivo ou outro estavam inadimplentes, né, tem renda que não suporta o pagamento desse financiamento, desse programa que foi apresentado, e por aí, né? Então, eu gostaria dessa complementação. Eu já pedi outras vezes aqui informações sobre os projetos em andamento, encaminhados para o governo estadual, federal, e as respostas foram muito vagas, evasivas, nada concreto. Eu gostaria que, se possível, né, viesse informação bem concreta e que eu ficaria feliz em saber, né? Sabemos também que o município deixou de pegar recursos do projeto Sua Casa, né, 3 moradias aqui que podiam ser construídas em terrenos próprios, né, que também não foi
implementado esse projeto, pessoas que tinham terrenos, mas que não conseguiram, enfim, também, isso há 2 anos atrás já. Então, esse é um pedido que eu faço aqui, encerro por aqui, gostaria que os colegas entendessem e aprovassem. Em votação, o requerimento número 07/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 8/2026, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, PDT, e requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento para que este encaminhe à Câmara de Vereadores as explicações, os cálculos detalhados e a legislação que justifiquem o aumento na taxa de lixo para o ano de 2025 e 2026, cujos valores apresentados nos carnês do IPTU mostram uma correção acima de 60% em relação ao ano de 2024 e superior a 40% para o ano de 2026. Justificativa. Muitos contribuintes e proprietários de imóveis da nossa cidade têm acessado o site da Prefeitura Municipal e verificado em seus carnês de IPTU 2026, onde está incluída a cobrança pela coleta de lixo domiciliar, um aumento superior a 40% na taxa do lixo, em relação ao ano de 2025, ao qual entendem ser exagerado. Já no ano de 2025, houve um acréscimo de cerca de 60% em relação ao ano de 2024. Assim sendo, oportunizando ao Executivo justificar esses aumentos, solicito que esse seja oficiado para que encaminhe à Câmara de Vereadores as explicações, os cálculos detalhados e a legislação que justifique o aumento da taxa de lixo para os anos de 2026, cujos valores mostram uma correção superior a 40% para 2026. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão o requerimento número 08/2026. Com a palavra, vereador Ivanir. Bom, o ano passado eu já questionei aqui o aumento de 60% na taxa de lixo junto ao IPTU. É separado, mas vem no mesmo carnê, mas é distinto. O IPTU é uma coisa, a taxa de lixo é outra. São cálculos diferentes, né? O IPTU, ele é baseado, o aumento do IPTU é baseado no INPC, me parece, do ano anterior, e a taxa de lixo tem um cálculo que está no Código Tributário. Apresentei na sexta-feira aqui o requerimento, foi protocolado, e hoje tive a felicidade de encontrar, né, a publicação da Prefeitura, uma nota de esclarecimento. É uma pena que não fez antes, né, já lá no início do ano, né, quando começou o pessoal a acessar o site, né, não foi entregue ainda nas casas, né, o carnê, mas através do site já a gente consegue acessar. Foi o que eu fiz e muitos fizeram. E, de fato, 60% de aumento na taxa do lixo. Mas a questão, inclusive na nota de esclarecimento de hoje, ela só coloca a fórmula lá e diz que vai chegar um momento em que o cidadão vai pagar todo o custo do recolhimento dos resíduos domiciliares, né? Mas o que me preocupa mais de tudo isso é de que o cidadão não está se dando conta. Esses dias eu já falei aqui do esgoto, da taxa do esgoto, né, que vai ser, quando começar a funcionar em Vitoré, vai ser de 70% do valor que cada um de nós, né, paga da água para a Corsã, 70% desse valor nós vamos pagar em esgoto. Agora nós temos uma taxa de lixo que algumas propriedades, alguns imóveis já estão pagando mais taxa de lixo agora do que o IPTU. Lá na frente, e ainda vai progredir. A taxa de lixo eu acho que deve estar pela metade, mais ou menos, do valor que vai estar daqui, talvez 2 ou 3 anos, se chegar lá. Então,
Me preocupa o quanto vai dar isso, né? Taxa de lixo, IPTU, tem a taxa de luz. Quanto vai impactar isso? E o que a municipalidade está fazendo para tentar amainar essa situação, reduzir esse custo, especialmente a taxa de lixo, né? É muito bonito e é importante essa experiência que tem, esse trabalho, já não é uma experiência, mas é um trabalho que tem nas escolas com a separação para o reaproveitamento, para reciclagem. Mas nós temos hoje um trabalho que tem que ser feito e retomado, porque não está funcionando, que é a separação de lixo nos domicílios. Tanto que o caminhão do lixo, ele mistura tudo, né? Será que nós não podemos nos adiantar ao Plano Nacional de Saneamento e reintroduzir o que nós já tivemos no passado aqui em Vitor Greff, uma coleta seletiva de quase 100%? Onde é que nós poderíamos ter aqui pessoas que hoje já fazem a coleta de material reciclável, criar aqui uma cooperativa, ou dar apoio para as pessoas que fazem essa coleta por aqui e incentivar isso, o município, através de programas, para quê? Para reduzir o volume. Porque se nós reduzíssemos o volume do lixo que é coletado pelos caminhões de coleta, que são contratados e pagos, inclusive são R$488 mil nesse contrato atual que tem num ano para a empresa fazer a coleta, nós poderíamos reduzir o volume. Reduzindo o volume, reduziu-se o valor também, porque a coleta poderia ser a cada 2 dias, que sabe 2, 3 dias por semana, se aquilo que pode ser reciclado não fosse coletado pelos caminhões de lixo. Mas isso vai ser feito quando? Quando a mentalidade das pessoas, especialmente começando pela administração municipal, tenha consciência de que isso efetivamente tem que ser feito. Porque alguém tem que puxar a frente disso. E quem tem que puxar a frente disso é a administração. Então, pessoal, esse meu questionamento com relação à taxa de lixo, ela tem uma fundamentação exatamente nessa realidade, né? Que nós temos que preservar o meio ambiente, trabalhar com a reciclagem e reduzir a despesa, os custos disso para o nosso cidadão aqui de Vitor Greff. Muito obrigado. Vereador Márcio. Só para contribuir com o requerimento do vereador Ivanir, essa nota de esclarecimento aí que o executivo colocou através das pessoas também que procuraram o setor tributário, pedindo o porquê dessa taxa de lixo. Eu acabei hoje, então, lá na Lavoura, vi que foi publicada, abrindo ela e dando uma lida, e também ficando ciente de algumas coisas que a gente também não é sabedor de tudo. Daí, de acordo com a Lei Federal 14.026 de 2020, e vem se passando essa informação que os municípios têm que diluir essa cobrança. Nós lá atrás, nós vereadores que eu e o vereador Ivanir, nós ajudamos a aprovar o Código Tributário nele. Ele existe aqueles VRM no qual é feito o cálculo. E naquela nota não diz a maneira ali, coloca a equação, mas não quanto vai ser feito. Mas como era cobrado 40%, tá, naquela nota de explicação, vai ser aumentado para 50%. Então, caso a população queira saber um pouco mais, se precisar, pode chegar até a prefeitura, que com certeza ali no setor tributário eles vão deixar bem explicado. Ali na nota é só entrar no site da prefeitura, que está esclarecido também qual é a maneira da cobrança. E caso não tenha entendido, é só chegar no setor tributário, que com certeza eles vão fazer a explicação. Seria contribuição. Muito obrigado. Terminou o tempo. Ele tem um pouco de tempo, ele tem. Nossa. No cálculo, Márcio, ali tem uma questão do que é o fator de absorção, que só pode aumentar 20% a cada ano, né? E me parece que isso não está sendo respeitado, né? Ele começou com 0,2 no cálculo, aquele lá, e hoje está em 0,5, né? Entendeu? Então me parece que ele não está sendo respeitado, está sendo aumentado um pouco mais do que é isso que a lei aqui permite, né? Mas é uma observação minha, só isso.
Em votação, o requerimento número 08/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Indicação número 1 de 2026, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, PDT, que solicita à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada solicitação ao Executivo Municipal com o objetivo de sugerir que seja instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Victor Greff, nos termos da minuta de projeto de lei 2026, encaminhada em anexo. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo encaminhar a minuta do projeto de lei número 2026, a qual visa criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Victor Greff, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Seu objetivo é o de destinar recursos para o financiamento das atividades dos pequenos produtores ou estabelecimentos rurais, com vistas à instalação de novas atividades, à elevação de seus índices de produção, produtividade e melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais. A captação de recursos financeiros para investir em atividades produtivas, especialmente nas propriedades rurais, onde predomina a agricultura familiar ou empresas de pequenos portes, ou agriculturas familiares, agroindústrias familiares. Normalmente são inacessíveis, pois demandam grande burocracia e taxas de juros elevadas. Recursos de um fundo municipal podem facilitar esse acesso e ser operacionalizado de forma prática, com menores custos, prazos mais compatíveis com as possibilidades de pagamento e até mesmo subsídios, tudo dentro de normas e exigências pré-estabelecidas e contratadas. Temos centenas de pequenos produtores em nosso município que necessitam de recursos financeiros para investir, muitas vezes de baixo valor, mas que podem ser fundamentais para iniciar uma nova atividade ou mesmo alavancar atividades já instaladas, gerando eficiência produtiva, reduzindo custos de produção, gerando renda e empregos, além de auxiliar na continuidade de atividades agropecuárias ou a ela vinculadas. Um dos objetivos dos recursos deste fundo é direcionar sua utilização para jovens agricultores e empreendedores rurais, como forma de apoio e incentivo financeiro para sua fixação no campo e na melhor estruturação e eficiência da sua atividade produtiva. A utilização desses recursos poderia ser orientada através de consultorias fornecidas por profissionais da área ou mesmo em convênio com o SEBRAE. Devido à importância social e econômica da matéria proposta na minuta do projeto de lei, solicita-se que seja apreciada por essa egrégia Câmara de Vereadores, para que, após discussão e votação, receba a aprovação dos nobres colegas edis. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão a indicação número 01/2026. Vereador Ivanir. Esta mesma indicação e um anteprojeto semelhante a esse também apresentei no ano passado, apresentei no meu mandato anterior e estou agora de novo representando porque eu acho que de fato é importante. Nós vivemos épocas que os municípios, anos, né, agora esses últimos anos, que o município tem uma arrecadação muito forte, que a receita é grande, é boa. Eu não posso ouvir e não ouço nenhum prefeito reclamar que a receita é pouca nos municípios. Quem falar isso é porque realmente é um péssimo administrador demais, né? Porque a arrecadação a cada ano aumenta, tanto que nós aprovamos aqui um orçamento de quantos? Quase 50 milhões de reais para este ano, né? Eu não posso acreditar que no caixa do município
não se possa tirar 100, 200, 300, 400 mil reais para investir na ação produtiva, em pequenas atividades da agropecuária, pequenas atividades da agroindústria, em atividades que geram renda, emprego, estabeleçam, fixam a atividade, um estabelecimento, um artesanato, uma suinicultura, uma produção de leite, uma fábrica de queijo, enfim, qualquer atividade que podemos ter aqui no nosso município. Nas que já existem e nas que poderão ser instaladas e fomentadas. Né? Eu acho que temos que aproveitar as épocas, os municípios, os prefeitos deveriam aproveitar, quando tem dinheiro, para investir em atividades que vão dar retorno para o município e ajudar a sustentar o município, aumentar suas receitas em épocas em que vai baixar a arrecadação. Ou vocês acham que isso é eterno? Todos sabemos que é altos e baixos. Né? Que tem épocas, é aquela história da Bíblia, a época das vacas gordas e dos 7 anos das vacas magras. As administrações, as receitas dos estados do país, sempre foi assim. Então poderia sim o executivo criar um fundo de desenvolvimento onde emprestasse dinheiro, né, para quem quisesse investir, né, dando prioridade para o jovem. Esse projeto que eu apresento, inclusive, que a prioridade é para as pessoas, para os jovens até 29 anos de idade, conforme, claro, a demanda que for apresentada, os projetos que forem apresentados. Né? Parte desse recurso é devolvido para o fundo municipal e depois reaplicado novamente. Mas isso não interessa, me parece, para a administração municipal. A administração municipal prefere investir, gastar dinheiro em outras coisas, que são importantes. Mas às vezes se faz um evento aí, uma festa de uma rádio de outro município, fazendo aqui uma promoção, onde é que gasta 60, 50, 60 mil reais? Eventos festivos, importante, né? Mas onde é que também se gasta 50, 70, 100 mil reais? Então, assim, você tem dinheiro para todas as coisas que, no meu entendimento, são importantes, mas que não substituem a geração de emprego e renda para uma família, para um estabelecimento, né? Então, nós temos que rever, né, o que é uma administração municipal. Então, por isso que eu faço novamente aqui essa proposta e posso discutir isso com a administração, com quem quer que seja. Né? Nós temos entidades que podem ser parceiras nisso, universidades, instituições institucionais, tipo o SEBRAE, o SENAR, então o SESC, o SENAI. Então essa é a minha proposta aqui, quando novamente apresento um projeto, que espero que o prefeito pelo menos dê uma olhada e discuta lá com os seus secretários, com as pessoas que conhecem até mais do que eu desse setor aí. Era isso só que eu peço, né, com humildade. Obrigado. Em votação, a indicação número 01/2026. Vereador Luciano? 8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Indicação número 2/2026, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviado ao Executivo Municipal indicação no sentido de que este adote as medidas necessárias para adquirir uma nova área de terras com o objetivo de ampliar o Distrito Industrial de Victor Greff. Justificativa. Está comprovado que a utilização da área do Distrito Industrial para a instalação de indústrias e prestadores de serviço tem produzido enormes benefícios para a nossa comunidade e o município, seja pela possibilidade de instalação de empresas locais ou vindas de outros municípios pela geração de empregos, fixação de famílias em nossa cidade, aumento da arrecadação de tributos pelo município, entre outras vantagens.
considerando ainda que o atual distrito industrial encontra-se esgotado na sua capacidade de oferecer terrenos. É fundamental que uma nova área seja adquirida pelo município. E isso é urgente, pois a cada dia é possível que empresas queiram instalar-se e, não existindo terrenos, desistam do projeto e busquem outro município para tanto. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão a indicação número 02/2026. Com a palavra, vereador Ivanir. Este requerimento, o tema desse requerimento também estou reapresentando, né? Porque já várias vezes aqui apresentei, outros colegas manifestaram pela importância disto. Sei também que já foi manifestado aqui que a administração tem o interesse, está buscando recursos até, me parece, espero, né, para botar infraestrutura no atual distrito industrial, mas também para comprar área para outro. Mas isso demora demais, né? Se tu quer esperar recurso estadual, federal, para comprar uma área e começar a montar a infraestrutura, fazer o plano urbanístico ali, isso às vezes tu faz o projeto hoje, encaminha, demora 4, 5, 6 anos, sei lá, ou mais que isso. Então, acho também que poderia haver, né, são 6 anos dessa administração, né, e tinha alguns terrenos que foram ocupados nesse período, né, que estavam ainda vagos, né, mas hoje eu acho que está esgotado. Então, é um tempo suficiente para, de fato, buscar uma nova área. Essa área pode ser contígua ali do centro industrial ou uma outra área, se ali não houver disponibilidade. Mas tem que se preocupar com isso. Porque nós vemos o quanto a arrecadação do imposto próprio do município, que era o ISS, que nós aprovamos agora esses dias o IBS, né? Ele arrecada que o município arrecada. Né? Nos últimos 5 anos, né, de cerca de 300 mil reais por ano, aumentou para mais de 1,5 milhão de reais a arrecadação de imposto sobre serviços. E a grande maioria desse recurso são das empresas que se instalaram em Vitor Greff, né, e geram esse imposto. As empresas do nosso distrito industrial, de outra empresa, a Dinamic, que está lá, localizada lá perto do trevo para a linha Jacuí, tem uma parte que vem, uma boa parte que vem lá da central de resíduos, né, e um pouco que é do pedágio, que não é tanto assim lá do pedágio, que reparte com todos os municípios que tem na BR até daqui a Porto Alegre. Mas quanto isso é importante? Então a arrecadação do ISS de um ano, que hoje, eu acho que esse ano agora vai estar em volta de 1,7 milhão, 1,8 milhão, por aí, só esse recurso seria suficiente para comprar uma boa área de terra já e botar infraestrutura. Hã? Mas esse dinheiro está sendo gasto em outras coisas, claro, também são necessárias, mas isso não vai oportunizar a instalação de outras empresas e a geração de novos empregos e a geração de mais impostos aqui pelo nosso município. Então, eu insisto nessa ideia, né, de ser rápida, né, a reação da administração municipal no sentido de adquirir uma área para ampliar o nosso distrito industrial, próximo dali ou em outro lugar dentro do nosso município. Em votação, a indicação número 02/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Moção de repúdio número 1/2026, de autoria dos vereadores Selmar Derlam, PL, Luciano Dremer, PP, Serlei Amália Sosmaierstack, PL, Elton da Rosa, PP, Márcio Pinto da Silva, MDB, Ivanir Urbano Bor, PDT, Ederson Rossi Krieger, União, Júlia Kuhn, PDT e Suzana Kaiser, PP. Moção de repúdio ao projeto de lei número 1702/2019 e a cobrança de 7,5% de royalties sobre sementes. Justificativa.
em defesa da economia local e do produtor rural, a Câmara Municipal de Victor Grefe, considerando provocação formal da Associação dos Produtores e Empresários Rurais, APER, manifesta posicionamento contrário ao projeto de lei 1702/2019, por entender que o texto nos moldes atuais amplia de forma desproporcional direitos de obtentores vegetais, fragiliza o equilíbrio contratual, eleva custos produtivos, pode comprometer a sustentabilidade econômica das propriedades rurais. Esta Casa Legislativa também manifesta veemente repúdio com a consolidação de cobranças de royalties no patamar de 7,5%, por representar aumento direto no custo de produção e potencial redução de renda no meio rural. A economia municipal depende da vitalidade do setor produtivo. Medidas que ampliem custos estruturais repercutem diretamente na arrecadação, no emprego e no comércio local. A Câmara Municipal defende uma revisão profunda da matéria legislativa com garantia de equilíbrio econômico e proteção ao produtor rural. Encaminha-se cópia desta moção à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à APER. Câmara Municipal de Vereadores, Victor Grefe, 19 de fevereiro de 2026. Assinado por todos os vereadores dessa casa. Coloque em discussão o requerimento número 06/2026. Com a palavra, vereador Márcio. Muito bem, caros colegas vereadores, essa moção de repúdio é uma moção que está sendo feita por mais câmaras de vereadores e por causa desse projeto de lei, então, que já foi colocado o número dele aí, que é o projeto de lei número 1702 de 2019, que pode haver a cobrança de até 7,5% na hora do recebimento, na moega. Isso é inadmissível, uma cobrança dessa quantidade. A maioria do produtor rural, do agricultor, salva sementes. Nós salvamos sementes. E as nossas sementes são de boas qualidades, igual a quase a sementeira. Porque se a gente quer plantar bem, tem que ter uma semente boa. O produtor não se nega de pagar alguma coisa. Com certeza, as tecnologias que tiveram, elas ajudam muito no campo e muitas já foram vencidas, né? Tem duas tecnologias que já se colocam que foram vencidas e as reivindicações que nós temos, e ainda basta uma. Mas o que se quer neste projeto de lei é ampliar o período por mais anos. Isso nós somos contra, agricultores, e acredito que a maioria da população é contra também. Isso é uma cobrança abusiva. Com a nosso posicionamento de nós vereadores e de todas as câmaras, já chegou-se às prefeituras. Nosso prefeito acabou também fazendo a moção de repúdio. Já chegou nas mãos dos nossos deputados, os proponentes e os relatores desse projeto de lei, o qual já propuseram, com a informação que nós já temos, a retirada desse PL. Parabéns a ele. Se isso é verdade, que se corre nas redes sociais, nos vídeos que eles fizeram, parabéns pela atitude sensata de retirar e repensar. Repensar favorável ao agricultor, aquele que planta para que todos nós podemos nos alimentar. Como se disse, o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. Então, parabéns aos deputados que repensaram. Então, a moção, de repente, presidente, poderia ser encaminhada até para a nossa associação, a VASB, também, indo a Brasília, o senhor está indo com os demais vereadores, levar em mãos para eles e
mesmo assim, eles retirando já, mencionando que vai ser retirado, apresentar esse projeto, essa moção de repúdio, porque mesmo assim nós repudiamos o tal projeto de lei. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Ivanir. Concordo plenamente, vereador Márcio. E é importante, seria importante, né, que até para atalhar, né, uma decisão, fosse possível, primeiro que se fizesse o pedido de retirada e que isso fosse possível, né, lá pelo regimento interno lá da Câmara, né. Eu me surpreendo, né, por um lado é bom que às vezes que a burocracia é demorada, né, porque é de 2019 esse projeto de lei, que agora que está levantando essa polêmica e estava próximo, eu acho, a votação. Se tivesse sido talvez discutido, votado logo, estava aprovado, né? Não teríamos chance de derrubar. Eu só me surpreendo, né, que exatamente demorou tanto tempo também, né, para que o agricultor, a sociedade de uma forma geral, se desse conta que esse projeto estava em andamento, né? Para só agora, né, ocorrer toda essa mobilização, porque de fato é um exagero, né? Algo fora do normal. Primeiro porque os royalties por si só já é um crime contra a economia não só do agricultor, como de tudo aquilo que tem um royalty por 20, 30 anos aí, dando fortunas, bilhões, né, para uma empresa. Quanto que alguém está pagando por isso, né? Eu só quero discordar aqui, né, por exemplo, assim, discordar, eu vi que na justificação, o que diz aqui o projeto de lei? O projeto de lei diz que a proteção da cultivar vigorará, que é o royalties, na verdade, né, pelo prazo de 20 anos, excetuado as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais, etc., para os quais o prazo será de 25 anos, né? Então, tinha uma informação aí de que esse aumento de prazo seria só para videiras, etc., mas não é, né? Porque a lei original, o artigo 11 da lei 9.456, ela diz, né, que para essas cultivares em geral, onde é que entra o soja, por exemplo, né, o prazo era de 15 anos. E para as outras, tipo as árvores frutíferas e tal, era de 18 anos. Então o projeto de lei propõe aumentar de 15 anos para 20 anos e de 18 anos para 25 anos, né? Então não aumentava só para as frutíferas e cana-de-açúcar e tal, mas também para o soja, né? Então, de fato, para nós, essa região aqui, é fundamental isso, né? Verificar essa diferença e derrubar esse projeto de lei aqui, né? Então, sou favorável, sim, né? Mas também faço esse esclarecimento e me admira, né, que os deputados proponentes não pediram a retirada desse projeto de lei há mais tempo, visto o prejuízo que ele traz para os nossos agricultores. Muito obrigado. Vereador Selmar. Como o vereador Márcio já explanou, o vereador Ivanir também já também trocou as suas ideias. Essa PL 1702, ela foi vários termos já discutido, né, com produtores, entidades, né. Só que na época que todo mundo colhia bem, a coisa andava assim meio que numa boa, né. Só que nesses anos que veio essas frustração de safra, começou a pesar tudo, né. Daí chegou ao ponto que ficou inviável, né, pagar esses óleos nesses valores. E também foi retirado de pauta, então, essa PL, mas provavelmente ela vai retornar, né, para até virar lei, né, provavelmente vai retornar de novo em discussão. Seria se os parlamentares terem uma ideia de por que esses cobrassem 7,5% no balcão, ali na pesagem, né? E hoje seria 3 sacos e pouco de soja se fosse pagar antecipado pelo
pelo boleto, né? E daí tem vários porém também, né? Porque quem pagou até hoje, quem pagou esses royalties não teve nota fiscal. É mais uma questão que está aparecendo. Então, houve sonegação, houve, sei lá, ninguém consegue, né, hoje definir, né, o que está acontecendo. Mas seria assim para os parlamentares. A hora que vir em discussão essa PL novamente, né, vai vir para um dia vai virar lei, né? Que seja, então, implantado um valor tipo fundo rural é 1,3, mais cenário que é 1,53%, né? Que esse ROD não passava desses valores, né? Tipo, não ultrapassasse um fundo rural. Então é umas pautas assim que tem que ser discutido e eu acho que tem que ver o lado do produtor, né? Porque essas multinacionais aí gera trilhões, né? E sai da onde? Sai de quem produz. Sai dos municípios, sai, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? E obrigado. Em votação, requerimento número 06/2026. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Elton. Eu tenho uns pedidos, presidente. Eu gostaria de fazendo um pedido à secretária de Agricultura, a Daiane Seibit, se fosse possível fazer uma reunião com o pessoal da agricultura familiar, que tem várias pessoas que vendem, né? Tem as duas agroindústrias, tem as pessoas que vendem moranguinho, vendem um monte de coisa, porque existia de primeiro lá inclusive tem o espaço ali, na Avenida Coxinho, e se fosse possível fazer uma reunião para quem gostaria de botar seus produtos lá, né, e vender num dia marcado, sendo discutido na reunião, de repente um sábado ou num domingo, pois vejo quando vou ao Passo Fundo, lá existe na praça ali, né, várias pessoas vendendo seu produto, então seria de extrema importância fazer uma reunião para ver se há as pessoas que têm interesse. Esse seria um pedido. Também gostaria de mandar um ofício de parabenização, né, para o grupo Exemplo de Vida da cidade de Vitor Grefe, da terceira idade, né, pois eles representam o nosso município em vários municípios, né, indo, claro, os bailinhos, né, merece, né, e fizeram um excelente baile aqui de carnaval, onde receberam também vários grupos da terceira idade, né, que vieram devolver a visita. Aí seria isso, presidente. Vereadora Suzana. Não tenho nenhum, presidente. Vereador Márcio. Também não tem, presidente. Vereadora Júlia. Tenho pedido também, até o mesmo que o vereador Elton colocou, que fosse encaminhado, então, um ofício parabenizando o grupo Livres para Viver pelo evento do tradicional baile de carnaval da melhor idade, que aconteceu então no Pavilhão Católico, no dia 17 de fevereiro, contando com a participação de 38 grupos. Então, eu gostaria que, né, parabenizassem a dona Tereza Mil, que é a presidente, juntamente com a equipe, então, Marli Schroeder e a professora Marceli Schroeder, né, em nome, né, de todo o grupo, então, Grupo Livres para Viver, pelo empenho, pela organização e o desejo de muito sucesso e mais eventos como este. Obrigada. Vereadora Serlei. Tenho, sim, senhor. Também o pedido para a Secretaria da Agricultura ali, da Daiane, sobre a castração de cães, né? Se já
já foi terminado o pedido dos levantamentos, se já está sendo feito as castrações, qual o local. Também que um pedido para a Secretaria da Agricultura para que fosse patrolado a estrada geral que vai da granja da Elizabeth Sanders, passando pelo seu Nelson Krieger, na entrada do seu Antério Neuhaus, Marcelo Krieger, até a encruzilhada em São José da Glória. A estrada está em más condições e hoje o transporte escolar passa ali e está com bastante dificuldade de poder cruzar ali. Seria isso. Muito obrigada. Vereador Selmar. Não tenho, presidente. Vereador Ivanir. Presidente, eu tenho, na verdade, são vários pedidos aqui, mas todos eles relacionados ali à nossa Praça Municipal, Tancredo Neves. Primeiro, que fosse dado uma olhada e consertado ali o telhado, a cumieira do banheiro ali, aquele banheiro maior, que está mais próximo lá ao quiosque dos artesãos ali. Tem uma parte ali da cumieira do telhado ali que caíram telhas e outras estão meio soltas, né? Então isso é um perigo que pode passar alguém ali na hora de cair alguma telha, pode dar um acidente, né? Além de que aquilo está chovendo para dentro ali, vai acabar apodrecendo aquilo ali. Também, quanto à casa do Papai Noel, né? Eu estive dando uma olhada lá e fiquei preocupado um tanto, né? Eu sei que existe um projeto para demolição daquela casa ali, até porque ali acho que é o espaço que é para ser construído futuramente a biblioteca e o centro turístico, né? Pelo menos o projeto que existe, mas que não pode, eu acho, demorar para desmanchar aquela casa ali. Ou pelo menos fazer um isolamento, né? Ali só passar em roda uma fitinha assim, tipo dizendo assim, ó, não se aproxime que aqui não pode entrar ninguém e chegar perto, porque de fato aquela casa ali ela tá bastante deteriorada e telhas algumas caíram, outras estão soltas, né? E agora, né, ali um espaço, tem a pracinha ali, as pessoas vão ali tomar chimarrão, sentar ali na sombra, e tem agora a cuca com linguiça, inclusive, né? Que tem um fluxo grande de pessoas que passam por ali, e me preocupa que até pode dar um vento, alguma questão assim, e machucar alguém. Talvez não se possa demolir aquilo ali com tanta pressa, né? Tão rápido agora até a cuca, mas talvez fazer um isolamento um pouco mais consistente, mais forte, que de fato evite pessoas de chegar próximos, até de curioso querer entrar ali, né? E também, terceiro ponto, é com relação à praça ali, a pracinha, né? Hoje a pracinha ali das crianças, ela tem só o playground ali, composto por aqueles brinquedos de plástico, aquele conjunto de brinquedos ali, né? Não tem mais balanço, não tem mais gangorra, não tem mais outros tipos de brinquedos ali, né, para as crianças, então que seja rápido, né, esse projeto aí, e que possa ser dado uma melhoria, ampliar um pouco, né, os brinquedos ali, para as crianças poderem ali se divertir, e junto, logicamente, com os pais ou cuidadores. Era isso. Vereador Luciano. Não tem nenhum, presidente. Espaço do pequeno expediente. Aberta as inscrições. Encerradas as inscrições. Confere. Vereador Ivanir. Eu gostaria que a secretária fizesse a leitura de parte do ofício recebido do Executivo Municipal, ofício 44/2026, o item A, que trata da resposta a requerimentos da vereadora Serlei Sossmaier. É na pasta aí deve ser dos recebidos do Executivo Municipal.
É o ofício 44, resposta item A. Também. Combate à proliferação do mosquito borrachudo e baratas. A administração municipal está elaborando um plano de ação voltado ao controle de mosquito borrachudo, contemplando o uso de inseticida biológico, BTI. O plano prevê a definição de forma correta de aplicação, o servidor capacitado para executar a atividade, os locais estratégicos de aplicação e a dosagem adequada, considerando que o BTI atua apenas nas larvas, não afetando os mosquitos adultos. É importante destacar que, há 3 anos, a administração tem promovido a distribuição de repelentes à população e realizado campanhas de conscientização, reforçando as medidas preventivas individuais e coletivas. No que se refere à proliferação de baratas, nos próximos dias será publicado o edital de licitação para a contratação de empresas especializadas em detetização, contemplando inclusive a aplicação em todas as bocas de lobo do município, com o objetivo de prevenir infestações e promover melhores condições de higiene e saúde pública. Isso. Presidente? Eu quero fazer um comentário sobre essa leitura. Também, né, me preocupa, né, a resposta no sentido que a administração está elaborando um plano de ação voltado ao controle do mosquito borrachudo. Poxa, nós estamos quase no final do mês de fevereiro, né? Essa questão já foi levantada e o mosquito ele não está aparecendo hoje. E o ciclo do mosquito daqui uns dias termina. Daqui uns dias não, né? Mas mais para o final do verão, com o frio, né? Diminui o problema. A mesma coisa com a barata, né? O pior sempre é nesse período de verão quente, especialmente, né, um verão com umidade que favorece a proliferação da barata, já que o mosquito borrachudo ele se cria, né? A larva, como diz aí, tem que ser combatida lá nos arroios, porque ele se cria, né, ele se reproduz na água corrente, diferente do pernilongo que se reproduz em água parada, né? Tipo o mosquito o Aedes aegyptus e o outro, nosso mosquitinho comum aí, pernilongo, né? Então, tem que ser rápido isso, né? Eu acho que foi bom que veio a resposta, mas tá lento isso aqui, né? Acho que lá no mês de outubro, né, já tem que ter um plano de ação e já tem que começar a execução exatamente para evitar que aumente a população dessas pragas aí, né, nesses meses de janeiro, fevereiro e março aí. É só isso que eu tinha para considerar com relação a essa resposta. Tribuna livre. Não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta tributos na Lei Orgânica de Victor Greff e dá outras providências. Em discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Em votação, o projeto da emenda à Lei Orgânica número 02/2025. Nove votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1/2026, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a realização da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Victor Greff e da outras providências. Eu passo a presidência para, como foi assinado por mim também, passo a presidência para a vice.
Para mim, usar a palavra. Palavra concedida. Então, como alguns vereadores vão estar também juntamente em Brasília, e nós temos também, o Executivo nos pediu aqui a parte do Legislativo, nós cedemos então para a MASB, né, que quer fazer a reunião na parte da tarde, né, às 5:30 da tarde, e com isso seria importante então nós fazermos a nova sessão, então, que seria no sábado, tá? Seria no sábado. Aí, então, vai ser colocado ali bem certinho ali o horário, mas a princípio vai ser sábado no dia da sessão. Ali. Dia 7, né? Ficou. Beleza, dia 7, às 9 horas. Retorna a palavra para o presidente. Em votação, o projeto de resolução número 01/2026. Vamos fazer a votação manual que o sistema não está dando aí. Caso alguém queira votar ao contrário, se manifeste. Ou levante a mão, todos os votos favoráveis. Favoráveis. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Passamos agora para as explicações pessoais. Aberta as inscrições. Vereador Selmar. Só aproveitando fazer o convite para a caminhada, então, do dia 9. Os produtores rurais começam aí em Invernadinha e segue até a Expo Direto. Nessa caminhada vai ser discutido várias pautas, né, do agro gaúcho e até do Brasil, né? Então seria esse o convite, dia 9 às 6 horas, saída de Invernadinha até a Expo Direto. Seria isso, obrigado. Passo a palavra, passo para presidente, para mim usar a palavra, vice-presidente. Palavra concedida. Primeiro, a vereadora Serlei, nos pedidos verbais, fez a explanação pedindo a respeito da castração, tá? Quero dizer que a minha ida a Porto Alegre, consegui conversar com 2 deputados federais lá em Porto Alegre, que onde um deles, do União Brasil, o deputado federal Busato, nos colocou que tem, pelo governo federal, tá? Agora a carreta, é uma carreta que está passando pelos municípios, principalmente já começou nos municípios aí ao redor, para a castração. Então, juntamente, quero colocar para os vereadores que vamos, a princípio, vamos todos fazer essa moção e o cadastramento aqui na Câmara de Vereadores para nós fazer esse cadastro e levantamento também para quem queira fazer, a população queira fazer essa castração, tanto de gatos e cachorros. Eles nos colocaram que eles fazem em torno de 200 castração por dia. Então vem os veterinários, vem tudo com essa carreta, né? Vamos fazer esse levantamento aí, mais ou menos o que precisa, o que se faz. Estamos indo também a Brasília agora, amanhã, e juntamente nós teremos uma reunião com o deputado para já organizarmos já esse planejamento para essa castração dos animais aqui da cidade. E também, na sessão passada, a vereadora Suzana nos pediu para uma transparência
do ano, né, tanto do regime interno, que está sendo feito, vereadora, tá? E da minha, como presidente, nós começamos a fazer a execução também da pintura, onde temos 3 orçamentos já de licitatório, tá sendo feito já por partes, como é o começo, né, do ano, a gente não tem todo esse valor nos cofres, né? Então a gente fez um acordo, que a empresa que ganhou essa licitação, a gente fez um acordo, esse valor é de R$30 mil para fazer toda a pintura. Vamos fazer já começaram aqui nessa parte do plenário, tirar toda essa parte descascada, né? Usar toda essa parte. E a parte do plenário em si já está pronta. Então vamos começar a fazer em partes. Vai ser pago para essa empresa em 3 vezes. Foi combinado isso no contrato, condiz então que foi, né? Então foi isso mais ou menos que a gente combinou da parte da pintura. A tinta foi quando a vereadora Júlia já estava, né? Foi concordado. Então a tinta já tinha sido comprado ano passado. Então seria isso. Mas quero dizer que vou pedir em requerimento também, tá? A transparência do ginásio de esportes da construção. Inclusive, olhando a lista de gastos, foi gastos quem ganhou a licitação foi mais ou menos em torno de 110 mil. E logo depois essa empresa que reformou o telhado, teve outra empresa que teve que reformar o telhado também. Então teve outra empresa que teve que fazer isso. Então só um requerimento, eu vou pedir em requerimento para ver sobre a construção disso. E também da parte da pintura, que essa empresa que ganhou, não terminou a pintura, tá? Sendo que o ecônomo do ginásio teve que terminar a pintura, que também posso trazer aqui no plenário, se dispôs para vir para o plenário, caso queiram que ele fale, e ainda não foi acerto com ele. Então, vou pedir em requerimento isso, vereadora. Como a senhora me pediu, transparência, vou pedir a transparência desses. Isso é só um de alguns que eu estou colocando para vocês. Seria isso. Retorno a palavra ao presidente Ederson Krieger. Vereadora Serlei. Então, essa semana eu estive conversando com a secretária da Saúde, Jerusa Menegas, onde passei a ela a minha preocupação diante das crianças com necessidades especiais estarem indo a outros municípios buscar atendimento. Então, conversei a ela já também sente essa preocupação, né, da contratação de um neuropediatra, né, para a nossa saúde, para as nossas crianças aqui no município. E tendo um especialista aqui no município se torna muito mais fácil esse atendimento, muito mais rápido, né, sem esse deslocamento. Então, fui muito bem atendida e a secretária está vendo os trâmites para esse processo. Também, com muita alegria, recebemos o anúncio de mais uma emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini para o nosso município. Emenda essa no valor de R$50 mil destinado para a APAE do nosso município. Então, é com grande alegria que comunicamos, então, que temos o anúncio dessa emenda, né, juntamente com o vereador Selmar, o deputado Giovanni Cherini, mais uma vez ajudando o nosso município, né, a Adriane Serini, sempre olhando com olhos muito atentos para a nossa comunidade, vendo as necessidades e tendo uma atenção muito especial com a nossa querida APAE. Era isso, muito obrigada. Nada mais a ser tratado. Agradeço às pessoas que compõem o plenário e que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária,
que será realizada no dia 7 de março de 2026, no sábado, às 9 horas, na sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação extraordinária. Declaro encerrado a sessão ordinária.